Números capítulo 23, no versículo 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Baseado nesse versículo, para você, quem tem promessa de Deus morre? Vem comigo. Olha só, muitas pessoas têm se entristecido, se angustiado, muitas vezes desviado da igreja de Deus, blasfemado contra o Senhor e chegar a ponto de achar até que Deus não existe ou que Deus é um Deus mentiroso. Simplesmente pelo fato de uma promessa feita na sua vida há alguns anos ainda não se cumprir. Mas as pessoas, na verdade, faltam entender como funcionam as promessas de Deus e quais são os tipos delas. E hoje eu vou trazer para você 2 tipos de promessa. Pois é, 2 tipos de promessa para você saber qual promessa Deus tem na sua vida. E os 2 tipos são a promessa condicionada e a promessa incondicionada, tá bom? Fica aí que eu já vou te mostrar como que funciona cada promessa. Olha, eu já me entristeci tanto no começo da minha fé, porque assim, eu não entendia como funcionavam as promessas de Deus. Então eu achava assim, que se Deus me prometeu uma coisa, dê o que der, aconteça o que acontecer, a promessa tem que se cumprir na minha vida. Quando na verdade, isso depende de 2 coisas. A promessa que foi feita a você e o tempo da promessa. Só que esse vídeo eu não quero falar sobre o tempo, vamos falar somente sobre as condições das promessas, tá bom? Como eu havia prometido, tem 2 promessas na Bíblia e eu vou mostrar para você quais são elas. A primeira promessa é a promessa condicionada. É aquela promessa que Deus estabelece algumas condições para que ela se cumpra na sua vida. Você quer que eu te dê um exemplo? Eu vou te dar 2 exemplos de uma promessa condicionada. Quais são eles? Primeiro, Isaías capítulo 1, versículo 19. Lá diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pois é, Deus prometeu. Ele fala assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que muitas vezes nós focamos tanto em querer, que a gente esquece que há uma condição. Ouvir. Ouvir é atentar às palavras do Senhor, é atentar aos seus mandamentos, é atentar àquilo que Deus pré-ordenou para que você seguisse. Então existem condições que Deus estabelece para que se cumpram algumas promessas. Outra promessa é a do rei Salomão. Quando Deus faz uma aliança com Salomão, ele fala com Salomão o seguinte: Salomão, se tu fores andares nos meus caminhos, como teu pai Davi andou, não faltará sucessor ao teu trono. E essa foi a promessa condicionada em que usei 2 exemplos. A outra promessa que existe é a promessa incondicionada, a qual não te compete seguir nada, porque tudo depende unicamente de Deus. A promessa condicionada, ela depende exclusivamente de você, porque Deus estabelece algumas regras para que você siga, para que se cumpra a promessa. Já a segunda promessa, que é a promessa incondicionada, Deus te promete sem pedir nada em troca, ou seja, Deus não estabelece nenhuma condição para que você siga. Eu vou te dar 2 exemplos de promessa incondicionada. O primeiro exemplo é que quando Jesus estava crucificado e havia do lado dele 2 malfeitores. E um daqueles malfeitores creu em Jesus naquela hora. E Jesus falou com ele assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então Deus não precisou de nenhuma condição para prometer àquele homem que ainda naquele dia que ele estaria com Cristo no paraíso. Então isso se chama essa promessa incondicionada. A segunda promessa incondicionada foi feita a Abraão. Quando Deus foi ver Abraão, foi visitar Abraão, ele chegou para Abraão e falou: Abraão, eu te darei um herdeiro, de ti será o herdeiro. E ele chamou Abraão para que saísse para fora da casa e falou para Abraão: olha, Abraão, vê se consegue contar as estrelas do céu. Abraão, de maneira alguma. Ele falou: pois é, assim como não conseguiste contar as estrelas do céu, assim será a tua posteridade. Então Deus não estabeleceu nenhuma condição a Abraão para que abençoasse Abraão. Quer um exemplo disso? Abraão, depois de 15 anos da promessa, deitou-se com uma escrava e gerou a Ismael. Mas a geração de Ismael não fez com que Deus retesse a promessa que fez a Abraão. Porque independente do que Abraão fizesse dali para frente, Deus já havia prometido para ele que lhe daria o herdeiro e Deus não estabeleceu nenhum tipo de condição. Então, por essa razão, depois de 25 anos, cumpriu-se a promessa de Deus.
E aí, deu para entender quais são as promessas? São duas promessas. A promessa condicionada, que é aquela que Deus estabelece pré-requisitos para que se cumpra na sua vida, e a promessa incondicionada, que é aquela que depende unicamente de Deus, que Deus não exige nada de você para que se cumpra. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida para você, escreve aqui nos comentários, tá bom? Que eu te responderei com o maior prazer, tá? Até o próximo vídeo e um grande abraço.